Olá, hoje eu vou falar da sequência habitual dos estágios da perda, estudo desenvolvido por Elizabeth Kubler-Ross. Esse estudo ele funciona não apenas para fases da perda, como uma situação de morte ou de luto, mas até mesmo para a situação de doença ou de crise. Então, vamos lá? Sempre que a gente vai falar de um livro, é importante entender o contexto em que ele foi escrito e um pouco da vida do autor. Elizabeth, durante a Segunda Guerra, era adolescente e prestava primeiros socorros tanto na Rússia quanto na Polônia para soldados da guerra. Então ela viveu todos aqueles horrores que a gente já ouviu falar do Holocausto, viu crematórios, viu pessoas que passaram por situações extremas e situações de perda, de saber que iam morrer ou que tinham perdido um membro, por exemplo, tal. Diante dessa experiência com a guerra, de ver essa situação que as pessoas passavam extremas, tanto das pessoas que foram muito perversas com outras, como daquelas que buscaram auxiliar o máximo de pessoas possíveis, ela percebeu o potencial que o ser humano tem, tanto para se tornar um monstro, quanto para se tornar um santo, né? Então, diante desse contexto todo, ela vai tratando essas vivências e vai amadurecendo já esses pensamentos sobre as perdas. É radicada nos Estados Unidos e trabalhando no hospital psiquiátrico em Chicago, ela resolve fazer uma análise para aprendizado e para ensino com alunos sobre pessoas que estavam já naquele período moribundo, que sabiam que iam morrer. E tratando essas pessoas, ela foi fazendo registros e desses registros surgiu esse livro, que é sobre a morte e o morrer. Esse estudo ele tem uma profundidade muito grande e pode ser percebido da seguinte forma: dentre as pessoas que foram entrevistadas, se percebeu que sempre a pessoa sabe que está numa situação extrema, sabe que vai ter uma perda, que vai morrer, que vai enfrentar uma situação irreparável e tem que lidar com isso. Então, a primeira fase que ela descreveu é o choque. Toda vez que a pessoa recebe a notícia, olha, você está com a doença terminal, você não vai sobreviver, a pessoa passa por um choque. E aí a primeira fase vem após esse choque, que é a negação. É comum que a negação ela venha acompanhada de uma fase de isolamento. É aquele momento que a pessoa não quer mais falar com ninguém, ela quer ficar sozinha e ela está dizendo, não, isso não aconteceu comigo. Essa fase de negação, ocasionalmente, ela intercala com a fase de raiva, que é a segunda fase. Mas às vezes a pessoa vai e volta na raiva, como se ela ficasse com raiva e negando. Como isso não aconteceu comigo, isso não é verdade, isso não pode ser verdade. Então, às vezes, nessa fase de raiva, dependendo do tipo de perda, às vezes a pessoa já toma algumas decisões extremas, faz alguma bobagem, mas com auxílio, principalmente de profissionais e tudo, ela tende a passar por essa fase. Passando dessa fase, a gente vem para aquela fase da negociação. Sobretudo pessoas religiosas têm muito aquele costume de fazer, se eu melhorar, se eu ficar bom dessa doença, eu vou, sei lá, eu vou subir a escada da Penha, eu vou na igreja do Bonfim, faz alguma barganha com Deus. Não, se eu ficar bom, eu vou ajudar crianças, enfim. Depois que a pessoa tenta fazer essas barganhas e não consegue, então ela às vezes tende a voltar para outras fases ou às vezes avançar para uma fase pior, que é a depressão. A depressão é justamente quando a pessoa está naquele isolamento profundo, ela já não tem mais raiva, ela já não tenta mais negociar, ela não tem mais vontade de fazer nada, ela só quer ficar sozinha e calada e sabendo que vai passar por uma situação muito ruim e que não tem o que fazer sobre isso. E ela auxiliando esses pacientes, o que se considera sucesso de fato, é quando consegue colocar uma carga de esperança nesse sentimento e fazer com que a pessoa aceite, mas aceite a morte ou aceite a situação que ela vai passar de uma forma tranquila, de uma forma razoável, pensando não que vai se acabar tudo e que aquele é o fim, mas que a morte é uma passagem mesmo, é uma fase de transformação. E é aquela pessoa que aceita isso de uma forma mais amável, que sente que as pessoas que gostam dela estão ali próximas, tendem a ter decisões até que facilitam depois todos os trâmites, inclusive burocráticos, para quem vai ficar, né? Então, assim, a grande mensagem que ela deixa é muito mais que a gente não pode abandonar essas pessoas num momento tão difícil, né? E é interessante que eu conheço, e certamente todo mundo conhece, alguém que já passou por uma situação dessa
ou que acompanhou alguém que já passou por isso. Então, assim, é muito importante esse acompanhamento, é muito importante não deixar a pessoa sozinha. E eu acho que dentre várias conclusões que a gente vê desse estudo, eu acho que a principal é justamente essa que a Elizabeth deixa pra gente, tipo, não abandone seus pacientes, não abandone as pessoas que você gosta, né? E então, quando a gente fala até do título desse livro, sobre a morte ou morrer, muita gente pensa, nossa, que coisa terrível, que coisa pesada, mas não, é falando sobre a morte que a gente passa a tentar entender melhor o sentido da vida. E essas mensagens profundas é que Elizabeth deixa para nós aí, né? Então eu recomendo muito essa leitura. E para você que gostou da dica de leitura, que vai ler o livro, ou que conhece alguém que goste, compartilhe, né? Se você quer que outras pessoas achem com mais facilidade, dê o curtir aqui embaixo. Então é isso, muito obrigado.